Amém, irmãos? Mais uma vez é com muita alegria que estamos reunidos, né, na casa do Senhor para louvar e agradecer o nome dEle. E convido os irmãos a estarem de pé para fazer uma oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por mais, Senhor, esse tempo que, Senhor, que vamos passar na tua casa, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades, Senhor, que são dadas, Senhor, a teu povo, Senhor Deus. Ó, Senhor, ser conosco, Senhor, no decorrer de todo esse dia, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, de coração, Senhor, sincero, ó Pai, louvar, ó Pai, agradecer o teu nome, Senhor Deus. Venha falar conosco, ó Pai, através da tua palavra, ó Pai, usa o pregador, Senhor, usa a tua palavra, ó Pai. Ó Senhor, e ser com cada um de nós, Senhor, que o Senhor não possa ser glorificado, Senhor, mais uma vez no nosso meio, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos aproveitar que estamos de pé, ler mais uma vez Atos, capítulo 2, versículo 42. O pastor está pregando uma série de pregações em cima desse texto. Amém? Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Amém? Nós vamos juntos louvar o nome do Senhor, né? Convido aqui a irmã Sônia, os garotos, né, para louvar o nome do Senhor, amém? Com toda a igreja, viu, irmão? Para os senhores irmãos, vamos cantar com alegria. Hoje já está mais quentinho aqui dentro, não é? Nós vamos cantar o hino 525 das nossas harpas cristãs, que agora nós temos harpa cristã aí para todos os irmãos, amém? Nós tentamos ter pelo menos 2 por cada fila, e tentamos a letra maior, maiorzinha, assim todo mundo pode ver, amém? Os irmãos encontraram? 525. Vencendo bem Jesus. Amém? Já refluge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama aos crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim, entronizado as nações, irá julgar todos grandes e pequenos. O juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia.
glória, aleluia, venceu o Rei Jesus. Amém, irmãos? Nós sabemos, nosso Senhor Jesus venceu por nós, lá no Calvário. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos cantar o hino Quão Grande é o Nosso Deus e vai passar ali na nossa... ali para todo mundo cantar, irmão. Amém? Irmãos, aqui é a nossa casa. O irmão pode louvar à vontade o nome do Senhor. Amém? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor e honrei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque poderemos servir-te, Senhor. Nos tens chamado, Senhor, para te servir, Senhor, para proclamar as tuas maravilhas, Senhor, para dizer, Senhor, o quão glorioso tu és, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua igreja neste lugar. Obrigado por tudo que tens feito, por nos ter chamado à salvação, Senhor. Senhor Jesus, usa cada irmão, cada irmã, Senhor, neste lugar, Senhor, para que a tua glória esplandeça, Senhor, em Montclair, no meio deste povo e daqueles que nós conhecemos e amamos, Senhor. Que este seja um lugar de conversões, Senhor, um lugar de conversões verdadeiras, Senhor, para que eles possam saber, Senhor, que todo mundo possa ouvir quão grande é o nosso Deus. É o único Deus que pode salvar, que dá paz, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Senhor, ser com o teu povo nesta manhã, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, e o pregador, Senhor, usa que ele fale palavras vindas de ti, Senhor. E tu, Senhor, manda o teu Espírito Santo, meu Pai, sonda os nossos corações, Senhor, para que a semente caia em boa terra e possa dar fruto, Senhor. Obrigado por tudo. Eu te peço e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e só lembrar os irmãos, então, irmãos, orem para o dia 5 de novembro, que nós vamos fazer a nossa abertura oficial para convidar as pessoas. Irmãos, esteja envolvido e fale, amigo e inimigo, e diga, venham e vede aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Às 2h do sábado, dia 5 de novembro. Convidem todo mundo, não tenham medo. Venham todo mundo. Nós vamos fazer aqui uma linda recepção para receber todo mundo. Vamos ter magusto, vamos ter tudo. Que o Senhor nos possa ajudar. E agora a irmã Maria deu a ideia, agora eu vou ter de arranjar a forma de haver aqui magusto, dia 5 de novembro. Mas todas as castanhas vão estar cortadas, ok, irmão? Que é para ninguém saltar aí de susto. Ok? Um beijinho, que o Senhor abençoe. Amém, irmãos? Que bom que é nós podermos estar na casa do Senhor e cultuar a Deus. E também é bom nós lembrarmos, né, aquilo que a bondade do Senhor tem feito para conosco e prepararmos aí esse culto inaugural com muita alegria, esse momento inaugural com muita alegria, que o Senhor realmente possa ser nas nossas vidas. Amém? Nós temos vindo a estudar, eu creio, numa igreja assim hoje, e nós não é a primeira vez que nós abordamos este assunto, não é a primeira vez que nós estamos a estudar o versículo de Atos 2:42 em 5 partes, sendo que hoje é a terceira. Na primeira vez nós fizemos lá, ainda aqui na casa, no nosso primeiro dia aqui, nós estudamos, fizemos uma pequena introdução, e hoje, semana passada, nós estudamos sobre a doutrina dos apóstolos, o primeiro marco, e hoje nós iremos falar de comunhão. A importância que tem a comunhão entre nós, a importância que é dada nas Escrituras, nas próprias palavras de Jesus, porque é que nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Honestamente, irmãos, hoje acho que este texto tem muito mais sentido para nós, a mensagem hoje tem muito mais sentido do que da última vez que nós tivemos ou falámos sobre este assunto. Há um som estranho no meu microfone, não é? Um eco? Não? Então sou eu que estou a ouvir a mim próprio. É terrível ouvir a mim próprio, mas não sei como é que vocês aguentam. Tá? Então, irmãos, alguns disseram amém, então desviados, irmãos. Então, na última vez que nós falámos sobre este assunto, foi antes da pandemia. E hoje, falar de comunhão, depois de nós termos passado um tempo de isolamento, e de nós termos passado um tempo que nós não podíamos congregar, ou não podíamos estar tão juntos, embora aqui as coisas se divergem um pouco, houve um período inicial que sim, depois houve um período que não, mas embora as opiniões divergem, e o assunto aqui não é Covid, é a palavra de Deus, mas eu acho que é muito mais importante para nós hoje atendermos à palavra, depois de sabermos o que é que significa não poder no dia do Senhor vir cultuar juntos. Depois de nós sabermos o que significa nós estarmos limitados no nosso contacto físico. Que prejuízo trouxe para as nossas vidas, espiritualmente falando. Irmão, e se você não sentiu um prejuízo espiritual, é pior ainda. Tá? É pior ainda. Porque houve um prejuízo espiritual grande do facto de nós não podermos ter comunhão presente, estarmos cultuando juntos. Não é? Aquilo do culto online, ontem nós ouvimos
pregador dizia, ou antes de ontem, foi na sexta-feira lá na conferência, ele disse que não houve cultos online, houve cultos que eram assistidos online, não é? Porque não é o culto, não é? Havia mensagens assistidas online, havia alguma coisa que acontecia, mas não era. Não há igreja online, irmãos, amém? Não existe isso não existe. Não é? E tem que estar presentes uns com os outros, cantamos juntos ao Senhor, ouvimos as vozes juntas, ouvimos juntos a palavra do Senhor, tomamos café juntos e vemos a cara uns dos outros juntos. Vamos para a palavra do Senhor, Atos 2:42, como o nosso presbítero já leu. Vamos ler o versículo novamente. Os irmãos, fiquem de pé, por favor. Vai ter outras passagens ao longo, mas vamos ficar de pé para esta. Atos 2:42 diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Oremos. Pai amado, bendito e exaltado seja o teu nome hoje e sempre. Te pedimos, Senhor, que tu nos fales através da tua palavra. A tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia sejam conosco. Guia-nos, ó Deus, em todas as coisas te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podemos ficar sentados, ou os irmãos podem ficar sentados. E da leitura deste texto que já ficou nas nossas mentes e nos nossos corações, eu acho que todos os irmãos conseguem saber de cor. A propósito, como os irmãos veem, tem Bíblias aí na frente, né? Português, inglês, espanhol, inários, vocês podem usar aí. Amém? Graças a Deus, Deus providenciou para nós, tem aí na sua frente, tá? Amém? Irmãos, nós, da leitura deste texto que já sabemos de cor, eu creio que todos os irmãos da nossa igreja sabem de cor, Atos 2:42, está nas t-shirts que nós usamos, não é? Os t-shirts da igreja, atrás diz Atos 2:42, mas eu estou certo, irmãos, que está gravado no coração e na mente de cada um de vocês, pelas inúmeras vezes que nós temos vindo a este texto, debruçado neste texto, falado neste texto, escrito este texto, até nos nossos flyers, nas nossas informações, nós colocamos Atos 2:42. Amém? O fundamento do que a igreja tem de ser está em Atos 2:42. Está aqui. Tá? Como eu falava a semana passada, existem 9 marcas de uma igreja saudável, a conferência eram sobre 4. A conferência deste fim de semana para nós foi extraordinário, louvado seja Deus, todos os irmãos que foram, por certo, ouvimos os jovens mesmo falarem, trouxeram boas coisas de lá. Mas, irmãos, a conferência era precisamente sobre algumas características fundamentais que a igreja tem de ter. É importante nós pensarmos, e você pensar, se você está numa igreja bíblica, se você está numa igreja com os fundamentos das Escrituras, de onde é que eles vêm? Não vem de um livro, não vem de um conjunto escrito por alguém, mas tem que vir da própria palavra do Senhor. A semana passada nós vimos que a igreja do primeiro século, o modelo de igreja, que não é a igreja da Reforma, não é, hoje o nosso presbítero falou-nos da confissão de fé do Westminster, que é super valiosa, mas não é a confissão do Westminster, é de onde é que ela vem, a origem da palavra do Senhor, a estrutura fundamental da nossa crença, da nossa fé, se encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, e era praticada na igreja do primeiro século. Então nós temos que ser hoje aqui neste lugar, e lembrando, inclusive, durante o mês da Reforma, que nós temos que ser a igreja do primeiro século. Nós não precisamos de reinventar nada. Nós não precisamos de reinventar a doutrina. Nós não precisamos de reinventar os modelos. Nós precisamos de ir ao que a Bíblia nos ensina que é e se aplicá-lo hoje. Um pouco diferente. Temos um monitor com as letras. Temos som. Mas, na verdade, a mesma base, o fundamental, tem que ser a nossa base de fé. E eles a criam, eles se dedicavam. Eu gosto desta tradução que diz dedicavam. Tá? Eles se dedicavam, eles punham um esforço, eles ficavam, eles permaneciam e se dedicavam a isso, como aquilo que você se dedica na sua vida, que você acha que é importante. Há coisas que você se dedica a fazer, você põe esmero a fazer. Olha os arranjos de flores que nós temos aqui. Né? Houve uma dedicação em preparar algo que você que põe esforço, você põe a sua mente nisso. Eles se dedicavam a quê? Ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, comunhão é muito importante entre nós. Nós somos uma igreja que tem que ter, segundo os princípios bíblicos, comunhão. Nós precisamos de estar uns com os outros. Nós precisamos de fazer um esforço, nos dedicarmos e pormos a mente nisso, em termos contacto uns com os outros. E é por isso, irmãos, que a gente criou o grupinho lá do Facebook, e eu peço aos irmãos para, por favor, sign in. Se você não usa o Facebook, usa ao menos para o Messenger. E fique atento, recebe um devocional diário para você ler, estar em comunhão.
fazer comentários, as notícias saem por aí, e você está sempre participando, estando ligado, ligarmos-nos uns aos outros. Visitação. Permanecermos juntos, trabalharmos juntos, fazermos projetos juntos. Na nossa vida pessoal, nós devemos visitar uns aos outros. Às vezes a gente pensa que visitação é aquela visitação pastoral, não é? Que eu e o presbítero Márcio tentámos uma vez por ano visitar todos os irmãos. Normalmente era por esta altura. Este ano nós estamos assim um pouco, né, ocupados aqui, mas nós normalmente por esta altura tentamos passar por a casa de todos os irmãos daqui até ao final do ano. Costumamos, este ano vamos ver o que é que podemos fazer, mas costumamos, e às vezes a gente pensa que a visitação é aquilo, não é? Então lá pela altura do outono, lá para o final do ano, o pastor ou o presbítero vai passar por aqui, né? O pastor vai vir com a esposa, ou o presbítero vai vir com a esposa dele, eles vão passar por aqui. E depois surgiu a piada, né? O ano passado, uns são de Márcio e outros são de Daniel, né? Não é isso. Então aquela visitação, mas visitação é muito mais do que isso. Visitação é você visitar os seus irmãos em Cristo, inclusive o pastor e o presbítero. É visitação que a palavra do Senhor nos fala e nos revela, que vem no sentido de hospitalidade, de receber em casa, de estarmos em contacto permanente uns com os outros. E porquê que isso importa? Porque nós precisamos crescer juntos. Ninguém é crente sozinho. Um dos maiores prejuízos para a comunhão da igreja foi uma ideia muito defendida que tem 4, 5 décadas, não tem mais. Uma ideia nova surgiu aí, há 5 décadas, 50 anos para cá, de insistir na exclusividade de uma salvação individual. Tá? Que nunca foi assim, nem a Escritura fala assim. Você é salvo individualmente para uma coletividade, para uma comunidade. Você não é salvo individualmente para ficar lá no seu canto. Porque tem surgido essa ideia e a pandemia só veio acelerar o que não falta para a igreja online hoje. Ou no metaverso, né? Você põe os óculos, até já faz batismo no metaverso, né? Você põe os óculos lá, fica em sua casa, na sua sala, você põe os óculos, até dá para ser batizado. Você escolhe o avatar que você quer ser, né? E os jovens aí iam gostar disso. O Juliano começasse a fazer a reunião de jovens com avatars. Eu tinha um montão, né? Cada um que escolhe a sua roupa, põe a sua roupa, né? A sua característica. Aí põe o cabelo lá do... Eu vou ter que falar isso mais, mas é no culto a seguir, que é em inglês, que é mais para os jovens, né? Põe lá o cabelo lá do fulano lá, que eu nem sei o nome dele, graças a Deus que eu não sei, que é lá do Animate. E então vai lá para o culto assim, né? Aí vai batizar assim também, a seco. Meus amados, nós somos uma igreja. Entenda, por favor, uma coisa, a salvação é individual. Lógico que é. Deus nos chamou. Se nós puséssemos aqui, hoje, e fôssemos um a um, e você falasse a sua salvação, você ia contar uma história individual. Certo ou errado? Amém? Amém? Mas tinha um denominador comum, não tinha? Que é o quê? O sangue de Cristo. Amém? Sim ou não? Amém, irmãos? E esse denominador comum me diz que a salvação é individual para uma coletividade. Então, quando nós oramos, nós dizemos assim: nós te agradecemos, ó Pai, pela tua salvação. Uma salvação para todos. Então, nós precisamos insistir, irmãos, num pensamento de que fomos salvos individualmente, sim, cada um do seu jeito, mas que há um denominador comum que nos atrai e nos une na casa do Senhor, na congregação. Você não pode ser crente sozinho, porque no céu você não vai estar sozinho. Não existe isso. Nós somos chamados para estarmos juntos. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu estou certo que você valoriza a sua... Até que horas é o culto? Antes que eu me engane aqui. O culto é ao meio-dia, né? Eu me ajudei com o horário. 11h30, né? Também assustei agora. Pensei que tinha 5 minutos para acabar o culto. Perdão, irmãos. Eu estou a tentar habituar aqui o horário, tá? Perdão. Então, irmãos, eu queria que você entendesse uma coisa. Eu sei que você valoriza a sua família. E você precisa valorizar a sua família, está certo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando você está aqui neste lugar, nós somos família em Cristo. E o sangue que nos une não é o sangue que corre nas suas veias, que mais cedo ou mais tarde vai para a sepultura. O sangue que nos une aqui em Cristo, para que sejamos uma família, é o sangue de Cristo, vertido de uma vez só, mas que perdura para toda a eternidade. Então é bom que você comece a gostar do irmão que está ao seu lado, que você vai ver essa cara para a eternidade.
Só que alguns dizem assim, mas vai ser glorificado. Amém. Você também, porque só você também não ia. Está a pensar que eu sou outro. Então, meus amados irmãos, esse sangue de Cristo que foi vertido por nós, ele nos une. E se ele limpa de todo o pecado, ele nos faz amar de uma forma tão especial e tão maravilhosa como o próprio amor de Cristo. Você estava aqui, quando nós estudámos a oração do Pai Nosso, e nós dissemos assim na oração do Pai Nosso, diz lá assim, perdoa-me assim como eu perdoo. E nessa altura eu enfatizei, nessa lição dominical, eu enfatizei a ideia de que nós somos perdoados por Cristo, e quando o amor de Cristo é derramado no nosso coração, nós temos da mesma forma o mesmo perdão para dar aos outros. Meus amados irmãos, é o mesmo sentido da nossa comunhão aqui. Nós recebemos de Cristo a salvação, o seu amor, e o seu amor que supre todas as coisas, inclusive as nossas fraquezas e o nosso terrível pecado e afronta contra Deus. Ele vai superar todas as diferenças entre nós e nos unir mais do que qualquer outra coisa que nós tenhamos na vida. A comunhão entre nós é fundamental e necessária. Você não é crente sozinho, você não vive sozinho com o seu cristianismo. Você precisa estar ligado aos outros. E quanto mais ligados aos outros, mais nós crescemos. Eu sempre falei nisso, irmãos. Um dos sinais de fraqueza espiritual é quando você começa a se afastar muito. E aí você vai começar a ver defeitos, porque você começa a ficar muito longe. Você começa a se afastar muito e você começa a ver lá o problema lá. Agora, se você estiver lá no meio, você é parte do problema. A sua visão é outra. Você olha ao seu redor e você vê o problema, você é parte dele. Agora, se você começa a ficar muito longe, você começa aquele lá, porque você está muito longe. Fica lá perto. Você sabe um dos exemplos que eu gosto muito, acho fantástico, é quando Jesus lavou os pés aos discípulos. Aí Jesus disse para lavar os pés uns aos outros. Assim, hoje a gente não lava os pés a ninguém, no sentido físico. Por quê? Por que se lavava os pés? Qual é o sentido do lava-pés? Né? Tem igrejas Jesus que praticam o lava-pés, tem nada de errado nisso, desde que não façam disso uma ordenança ou um sacramento, como ouvimos nas comunicações. Né? Mas se fizer o lava-pés, tudo bem. Desde que não faça disso uma ordenança, entendam por favor. As estradas eram empoeiradas, né? As pessoas andavam de sandálias, chegavam na casa de alguém, tinha lá uma forma de lavar os pés. É aquele que você hoje diz, quer um cafezinho? Quando você vai à casa de alguém, diz, quer um cafezinho? Então, naquela época, você precisa lavar os pés? Hoje era ofensa, né? Eu chegava à sua casa e você dizia assim, você quer lavar os pés? Eu dizia, não, mas o cafezinho eu aceito, né? Então, é o mesmo sentido, era aquele de receber, mas era uma necessidade. Jesus foi, e ele sendo mestre e senhor, lavou os pés aos seus discípulos e disse aos discípulos para fazerem a mesma coisa uns aos outros. Se você estiver mais ocupado, cria figura, né? Cria figura. Você está a lavar os pés a alguém. Ou o irmão que está ao seu lado, você está a lavar os pés. Se você estiver focado em lavar os pés dele, você não está a ver tanto como é que ele tem o cabelo penteado. Você está a olhar para os pés. Você não consegue ver exatamente como é que ele está, se ele está sorridente, se ele está triste, porque você estava preocupado em lavar os pés. Eu quero que você entenda, por favor, a figura que eu estou a criar aqui, irmãos. Se nós estivéssemos mais ocupados com o serviço uns com os outros, nós víamos menos defeitos uns nos outros. Se nós estivéssemos ocupados em servir os nossos irmãos, no cuidado deles, no trato, nós não víamos tanto problema que às vezes nós vemos. Porquê? Porque nós estamos demasiado preocupados com outras coisas e não estamos a servir. Nós fomos chamados para servir uns aos outros. E eu sempre digo isto, irmãos, por favor, entenda isto. A pirâmide da igreja é uma pirâmide invertida. Eu já falei isto 1000 vezes. Não é o pastor e o presbítero e depois por aí abaixo. Isso não existe. As pessoas comunicadas não existe. É o contrário. A igreja é o foco. Eu já falei várias vezes, irmãos. A palavra do Senhor diz assim, Deus deu pastores à igreja. Não deu igrejas a pastores. Tá? Por isso que eu não suporto a ideia, a igreja do pastor fulano. Eu não suporto isso. Isso não existe. A igreja é de Cristo Jesus. O pastor serve a igreja. O pastor e o presbítero servem a igreja. Estamos servindo com a palavra. Estamos servindo com aquilo que nós entendemos que é o melhor, que é a palavra de Deus. Estudamos-la para servir. E uns devem servir uns aos outros. E por aí vai. Para quê? Para que o corpo de Cristo possa ter uma comunhão maravilhosa e excelsa e Deus seja glorificado. O objetivo principal da igreja é a glorificação do nome de Deus. E às vezes eu fico, irmãos, a outra questão que também só tem umas meia dúzia de décadas.
A igreja foi chamada para evangelizar. Então a igreja tem que fazer, sair à rua, evangelizar todo mundo, trazer todo mundo. Meus amados irmãos, hold on a second. A igreja tem que ser evangelizar, é mandamento do Senhor. Nós nos preocupamos nesta igreja com missões. Temos um departamento de missões, evangelismo e ministérios. E ainda agora tivemos uma reunião naquele building sobre esse assunto, preparando o recebimento dos nossos missionários, dos missionários que estão ligados à nossa igreja no final do ano. Nós nos preocupamos com sair fazer evangelismo. Estamos sempre fazendo cartões, estamos sempre dizendo aos irmãos, leva, entrega, evangeliza. Tem um projeto evangelístico para sair próximo domingo. Não vou falar agora que as irmãs estão preparando aí. A irmã Elizabeth e a irmã Janina. Meus irmãos, é importante sair a fazer evangelismo, mas entendam uma coisa, você vai trazer gente para ver o quê? Você quem é porque você ter autoridade para fazer evangelismo? Você está vivendo para a glória. Qual é o objetivo principal da igreja? Viver para a glória de Deus. E como é que Deus é glorificado? Onde é que Deus é glorificado? Na igreja. Nos salvos, na nossa comunhão. Para que você saia a fazer evangelismo e você seja bem sucedido para a glória de Deus, você tem que ser um crente que tem comunhão com os outros, que vive em união para a glória e exaltação do nome do Senhor. Porque olha o que o texto sagrado diz. Abra comigo, por favor. João 13, 34 e 35. Palavras de Jesus. João 13, 34 e 35. Você sabe como é que a igreja é conhecida? Os irmãos sabem que eu tenho sempre assim aquela, né? Os irmãos sabem que eu trabalho em marketing. Eu sempre tenho aquela ideia do marketing, né? Tem que fazer um logo, tem que ter um logo bonito, atraente. A irmã Sônia sempre acha que a imagem da igreja, então vamos pintar bonito. Eu concordo plenamente, irmãos, eu sou all aboard. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A igreja de Cristo não é conhecida pelo logo que o irmão Juliano criou, não é conhecida pela cor azul e branca que a irmã Sônia nos ajudou aí, não é conhecida pelo jardim ali na frente. Há uma marca maior. E olha o que diz o texto, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu amei vocês, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos se vos amarem uns aos outros. O cartão de visita da igreja é o amor de Cristo entre nós. Você pode sair por aí fora e dizer assim, Jesus me ama. Aliás, é uma coisa que agora todo mundo diz, não é? Jesus loves you. Jesus loves you. Não é? Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu sei, Jesus me ama e eu amo Jesus. Irmãos, ponha em prática. O que é que isso significa? O que é que isso significa? Eu amo pumpkin. Abóbora. Eu tenho que parar com os termos em inglês. Perdão. Eu estou a trabalhar, irmãos, eu estou-me a esforçar, tá? E eu gosto muito da abóbora, tá? Irmãos, abóbora para mim, abóbora? Todo mundo sabe o que é abóbora? Cabaça, boteifa, na minha terra é boteifa, tá? Aquele negócio laranja lá. Irmãos, eu sou doido por aquilo, eu gosto daquilo. Você sabe que eu gosto, por quê? Não é só porque eu digo, porque de vez em quando eu ponho uma foto no Facebook que estou a comer aquilo, né? Eu gosto daquilo, irmãos. Aquilo é tão bom, tão bom, tão bom. Se você não gosta, eu acho que você está em pecado, irmãos. É impossível, aquilo é tão bom, é que no café com sabor à abóbora. É sobremesa da abóbora. A semana passada nós tivemos em casa pão de abóbora. Mas que maravilha, mas que coisa tão boa, irmãos. Eu acabei com o resto do pão de abóbora e eles que estão a saber agora, tá? Havia lá um restinho, eu acabei com ele. Irmãos, pão de abóbora que a minha esposa fez é tão maravilhoso, é tão bom. Eu gosto daquilo. Você sabe que eu gosto daquilo porque eu passo a vida a falar e a comer e a né, falar com vocês. Eu gosto da abóbora. Você ama a Cristo? Prova-me que você ama a Cristo. Se eu dissesse assim, você pode dar uma prova que você ama a Cristo? Como é que eu sei que você ama a Cristo? Como é que você sabe que você ama a Cristo? Como é que você sabe que Cristo o amou e o salvou? Como é que você sabe? Pelo amor com que você ama os seus irmãos. De onde? De onde você congrega. Não é de lado longe. Porque essa é fácil. A gente até diz, né? Longe da vista, longe do coração. Né? O outro diz assim, aquilo é de bem longe de mim. Isso não é amor, irmãos. Amor é ficar perto. O cartão de visita da igreja, irmãos, a marca que somos cristãos,
É o amor com que nos amamos uns aos outros. Então entenda, por favor, você precisa ir lá fora e chamar gente para ver a prática do amor de Deus em nós. No nosso agir, no nosso estado, a maneira que nós interagimos. Quem é, eu já falei várias vezes, irmãos, quem é o seu melhor amigo? Quem é a sua pessoa de confiança? É um descrente? É um crente de uma outra igreja? A primeira está super errada, mas a segunda não está muito melhor. Está melhor, mas não muito. O melhor amigo o nosso melhor amigo, a nossa pessoa de confiança, tem que ser um irmão em Cristo. Tem que ser alguém que se congrega junto. Quem é que você chama para tomar café? Quem é que você chama para receber em casa? Eu espero que você chame descrentes para lhes pregar o Evangelho, mas vocês não estão no same page. Mas quando você chama um crente, quando você chama um salvo para desfrutar das grandezas de Deus, quando você tem necessidade de alguma coisa, você telefona para um irmão na fé, quando você pecou e precisa de arrependimento e não está a dar certo, e você está angustiado, você quer que Deus o perdoe, e você telefona para o irmão e diz, ora comigo, porque eu pequei contra o Senhor. O que eu acabei de dizer é tão raro, irmãos, é tão raro, é tão raro. É tão raro nós fazermos isso, mas a gente quer ter uma vida espiritual assim boa, né? Mas não tem. Porquê? Porque a gente não põe em prática aquilo que é básico. Comunhão entre nós. Somos capazes de andar toda a semana no mundo e ainda no domingo vir a correr à igreja e ir embora. E a comunhão? Porquê que tem café na igreja? Que ridículo, você não tem café em casa, gente? Aliás, muitos já tomaram café em casa e ainda bem tomar na igreja, né? Se for café só, pode ter certeza que eu já tinha tomado em casa. O café, o expresso, sim. Você tem que tomar na igreja café. Por quê? Dia 5 de novembro vamos ter a inauguração, vai ter comida. Para quê? Por quê? Você sabe que eu era tão ruim, irmãos, tão ruim. Cristo fez uma obra tão grande na minha vida, você não faz ideia, irmãos. Que eu não suportava a ideia de estar com gente. E queria ser pastor. Era para você rir, irmão, era piada. Mas era verdade. Porque era verdade. Era piada triste, né? Porque é verdade. Eu não suportava estar com gente, eu não suportava comer com ninguém. Para quê? Come em casa. Por que é que eu tenho que ver outra pessoa a comer? E tem um povo aí que come com a boca aberta, é horrível. Na minha cabeça aquilo não trabalhava. A minha esposa passou um sufoco comigo nos primeiros anos de casado, porque eu não queria ver ninguém. Para quê? Eu não tenho entendimento nenhum, irmãos, da importância que tem, que Deus não nos criou para estar sozinhos. Deus criou Adão e viu que não era bom que ele estivesse só e criou uma ajudadora idónea. Deus é um Deus trino. Ele é completo em si mesmo. Entenda que Deus não é completo porque nos criou. Ele é completo em si mesmo, mas é um Deus trino. Nós precisamos de estar com gente. O pastor Hernando Dias Lopes diz, o homem precisa de Deus, gente precisa de Deus e gente precisa de gente. É rigorosamente verdade. Nós precisamos de Deus, precisamos uns dos outros de estar em comunhão. Irmãos, você sabe quanto é que nós, como igreja, aumentamos em comunhão desde que Deus, de abril para cá? E ligam uns para os outros e precisa de ajuda lá e estamos a fazer não sei o quê e precisa de não sei quantos. E você já olha para o telefone e viu o pastor a ligar e fez. Outra vez. Mas, irmãos, é assim que a gente tem comunhão. Deus nos deu, irmãos, nos deu a bênção, mas Ele pôs um trabalho para fazer pela frente, não pôs? E como é que a gente fez? Aqui juntos, uns com os outros, trabalhando juntos, conversando. Sexta-feira passada, estava aqui a trabalhar, e acho que eu não vou dizer o nome, para que ninguém perceba que foi o Jeff. Eu estava aqui a trabalhar, e de repente eu recebo um telefonema. Estou aqui no parque. Aí eu estava a trabalhar ali no edifício. Estou aqui no parque, e eu olhei pela janela e era o meu irmão Jeff. E ele disse, eu só preciso de ir no banheiro. Mentira, ele veio buscar café, irmãos. É o que ele veio fazer. Mentira, não é mentira. Essa parte agora foi brincadeira. Foi brincadeira. Então o que eu já no instante fomos tomar um café. Para mim já era para o quinto. Mas então tomar um café, conversar um bocadinho. Um bocadinho de comunhão no meio de um dia. Com quem? Com o irmão na fé. Tem um monte de gente que eu tenho outros momentos de tomar café, mas não é tão precioso. Aquilo alegrou tanto o meu coração. Um pouquinho de comunhão. Meus amados, é precioso aos olhos de Deus. Eu até falei isso com eles. Isto é precioso aos olhos de Deus. Deus se alegra.
É tão precioso para mim quando eu vejo que os irmãos estão juntos. Os irmãos vão comer juntos, tiro foto lá, põe no Facebook, né? Lá com o hambúrguer lá. Meus irmãos, para mim aquilo é uma alegria. Olha, os irmãos estão juntos, saíram juntos. Os jovens, domingo passado, foram comer japonês. Estava cozido aquilo, irmão, porque aquilo é meio cru, né? Foram lá comer japonês. Eu fiquei tão alegre. Eu mostrei até fotos, conversei com a minha esposa. Olha, eles estiveram juntos. Eu fico alegre, irmãos. Ontem fomos juntos lá para a conferência. Porquê? Porque é importante nós estarmos uns com os outros. Nós crescemos espiritualmente, nós partilhamos fraquezas, lutas, alegrias e dificuldades. E aqueles que nos olham, eles percebem que o amor de Deus está em nós. O que nos liga uns aos outros vai para lá de qualquer coisa aí. Você já entendeu que nós estamos aqui, juntos, e tem gente de várias nações aqui, nesta sala? Até francês, irmãos, misericórdia. Até francês tem. Tem português, tem brasileiro, tem do Paraguai. Amém? Paraguai? Tem do México. Tem francês, tem americano. Não é? Tem de Galiza, quase. Beirinha, só passar a ponte. Casado, é. Meus amados irmãos, Deus nos juntou a todos, de todo lugar. Você, irmãos, você quer uma da Angola, não é? Eu fui na Angola, tem até da Angola, não foi? Amém? Tem até da Angola, nem já estava a lembrar aí, mais outro continente. Meus amados irmãos, como é que você imagina que é o céu? Mas eu vou dar uma ilustração assim, bem infantil, que está no meu coração. É a nossa igreja, só que maior. É a nossa igreja, só que maior. Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações vindo juntas adorando o Senhor na sua excelência, na sua grandeza. Como? Divididos? Não, em comunhão. Esta é a foto, a imagem que eu tenho do céu. Você diz, pastor, espera aí, falta o corpo glorificado, falta Cristo, falta morrer uma vez. Não, eu sei tudo isso. Eu falei que era uma figura, não estou a dizer que é. Ainda tem deficiências, ainda tem dificuldades, ainda tem problemas. Eu sei. Mas é aqui que nós aprendemos, é aqui que nós estamos juntos, é aqui que nós batalhamos por um mesmo propósito. Você percebe que ao recebermos esta bênção destes dois edifícios, este local, trouxe para nós um aumento grande em comunhão? Você percebe a dificuldade que a pandemia lhe causou? Se você não parou, quando eu comecei a mensagem a dizer que a pandemia foi um problema para a nossa comunhão, e se você não achou, eu lhe desafio, por favor, irmão, faça isto. Vá para casa, ore e pense. Quanto de prejuízo você teve? Por causa da pandemia, por causa de não estar na casa do Senhor. Como é que foi a sua vida espiritual durante esse tempo? Não me venha dizer que foi igual, porque não foi. Não foi. Irmãos, o diabo usou uma estratégia que causou prejuízo na igreja. A igreja é essential. A igreja é essencial. Mais que o hospital. Se o hospital estava aberto, nós precisávamos estar abertos muito mais. Que nós cuidamos da alma que é eterna. E eles só cuidam da saúde física que parece. Tão simples quanto isso. Meus amados irmãos, nós às vezes não temos noção da importância que é a igreja de Cristo Jesus. Cada um de nós, o Espírito Santo habita em nós. E vocês já me ouviram pregar várias vezes sobre o Deus esquecido. E até uso lá o livro do Francis Chan. Né? Francis Chan. Eu até uso o livro do Francis Chan. O Deus esquecido. Irmãos, o Espírito Santo habita em si. Você é meu irmão em Cristo para toda a eternidade. É para mim um prazer e uma alegria estar com os meus irmãos e conversar com os meus irmãos e juntos construirmos e nos esforçarmos pelo reino dos céus. Há um rei comum nosso que é Jesus. Que é Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que se verteu o seu sangue em nosso lugar para nos trazer a esta aliança que nós temos uns com os outros. É por isso que nós, na nossa igreja, nós temos a aliança. Você assina o Covenant, não é? Nós damos outro nome, esqueci agora, mas é aliança, não é? Quem me ajuda aí? Como é que chama? O documento que você assina, que você se compromete com os seus irmãos, né? Viver em comunidade, etc. Eu esqueci o nome do documento lá. Não a profissão de fé, o outro.
mas está relacionado, tem a profissão de fé junto. Isso mesmo. Declaração de membresia, né? Declaração de membresia, é isso? Alguma coisa assim. Que você faz. Porquê? Para que aquilo? É só para você saber o que você está a fazer parte. Ser parte da igreja de Cristo. Não é para ter um cartão de membro. É para ser e ter entre nós a marca de que o amor de Deus está revelado entre nós. Você pode dizer 1 milhão de vezes eu amo a Deus. Você pode dizer 1 milhão de vezes, você pode até se convencer a si próprio. Você até pode começar a convencer alguém que ama a Deus. Mas você só sabe se ama a Deus pelo amor. O medidor é o amor que você tem pelo seu irmão. O mundo saberá. Versículo 35. Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Você quer ganhar o seu vizinho para Jesus? Ama o seu irmão em Cristo. Prega-lo também, claro. Mas você deve amar o seu irmão em Cristo. Você quer ganhar os seus filhos para Jesus? Escute que é importante. Como é que você se relaciona com os irmãos da igreja? Sabe, irmãos, nós oramos pelos nossos filhos e às vezes a gente espera que aquela promessa que está lá na palavra do Senhor, que eu creio, verdade, para as nossas vidas, eu creio que na aliança que Deus tem com as famílias, eu creio profundamente nisso. Serás salvo tu e a tua casa. Às vezes é prejudicado por causa da forma como nós falamos dos nossos irmãos em Cristo. Bom, daquela igreja eu não quero ser. O pai e a mãe falam mal dos irmãos. Sabe a criança, né? O pastor foi visitar a casa, sabe? O pastor foi visitar. E eles não disseram para lavar os pés. Eles disseram que é café. Eu disse que sim, sentou a tomar café. Aí a criança veio e pôs-se a mexer na cabeça do pastor atrás, sabe? Conhece a história? Todo mundo conhece, hein? Olhou lá e diz o pastor: menino, o que é que tu estás a fazer? Eu disse: não, estou a procurar onde é que está a outra cara do pastor, porque o meu pai diz que o pastor tem 2 caras. Quer ganhar a criança para Jesus? Você vai ganhar esse filho? Esse pai vai ganhar esse filho para Jesus? Estarmos juntos e trabalharmos juntos e vivermos juntos para a glória do Senhor, nos aperfeiçoando e moldando em amor, corrigindo-nos uns aos outros. Muitas vezes é necessário. Muitos de nós da igreja já me corrigiram muitas coisas. Muitas coisas. Vou continuar aí porque senão vai ficar meio emotional. Por uma pessoa que sempre me corrigiu, sempre me aperfeiçoou e sempre me moldou, que para mim eu prezo com grande alegria. Meus irmãos sabem, o Presbítero Silvério, sempre corrigindo o que eu aprendi. E outros irmãos, muitas coisas. É assim que funcionamos, trabalhamos uns com os outros, moldámos-nos uns aos outros, ensinámos-nos uns aos outros, rimos juntos, choramos juntos. Sabe que rir juntos é mais difícil que chorar juntos? Sabia? Rir juntos é mais difícil que chorar juntos. Você até consegue se compadecer por uma dificuldade do seu irmão, mas às vezes se o seu irmão tem um sucesso, você fica meio triste. Alegra-se com o que se alegra. É mais difícil que chorar com o que chora. É mais fácil a gente ter compaixão do que a gente ter alegria porque alguém está melhor que nós. Está tendo sucesso? Pois é, mas eu não estou conseguindo, né? Parece que Deus gosta mais dele que de mim. Aí eu fiz tanto, né? E não consigo, né? Meus irmãos, alegrar com os que se alegram é uma marca de que Cristo está em nós. Ter prazer que o irmão esteja bem. Que o irmão está vivendo uma vida boa. Irmãos, mesmo financeiramente, fisicamente. Ter alegria que o irmão vai bem. Aliás, isso está na palavra do Senhor. E Paulo escreve lá a Gaio e diz assim: espero que te vá bem a ti como vai bem à tua alma. E ele está a falar de todas as áreas da vida dele, a ter alegria porque o irmão está bem, porque o irmão está melhor do que eu. Ontem nós fomos ver lá na conferência, chegámos lá, a igreja é um pouquinho maior que a nossa, né? Um pouquinho. Relativamente, não é? Tem um ginásio dentro da igreja que eu acho que dá este campus quase todo. Isso é uma coisa, uma estrutura. Eu já tinha estado lá. Um labirinto, irmãos, a gente perde-se. Tem sala para tudo quanto é coisa você pode imaginar. O escritório do pastor é quase o tamanho desta sala. São 2 salas, né? Tem uma sala de conferências ao lado. Dá o tamanho desta sala. Nós cheguei lá, me alegrei muito.
Eu já conhecia, mas eu me alegrei muito. Deus abençoe o pastor Ryan Boyce e o ministério lá do Green Pound. Que alegria, irmãos. Que alegria. Prazer. Servir ao Senhor. E ver outros crescendo para a glória de Deus. Agora a gente pode ficar, né? Porque não eu, né? Porque é que Deus não deu um edifício assim para nós? Eles estão convidados a vir. E sabe o que está no coração deles, irmãos? Sabe o que estava no coração deles? Doaram-nos ar-condicionados, doaram-nos máquina de cortar relva, ou, por outras palavras, o brinquedo para o Pedro, e todas essas coisas. E deram dinheiro, irmãos, para nós. E a gente chegou lá e ia ficar a pensar, não, irmãos, alegria, eu alegrei-me, alegro-me quando vou lá, alegro-me com ver. Aí os irmãos comentaram comigo, que estrutura. E eu disse, assim, quase como nós, né? Obrigado, né, irmãos? Mas não me alegrar com aquele que está bem, alegrar que o irmão em Cristo está melhor, alegrar que o irmão em Cristo está seguindo firme e fiel a Jesus, alegrar que, olha, você até pode estar a passar por um momento difícil, mas ao menos não somos todos, alguém está bem. Ter prazer e suportando uns aos outros, suportando as fraquezas, as dificuldades, vivendo juntos. Agora começa a isolar. É um dos sinais, irmãos, é que você está vivendo uma fraqueza muito espiritual muito grande. Começa a afastar. Passou a semana inteira, não ligou para um único irmão em Cristo. Eu não compreendo isso, eu não entendo. Mas ligou para todo mundo, né? Ligou lá para o parente, para o familiar, para lá para não sei o quê. Se calhar um montão de vezes. Mas que corre o mesmo sangue na veia. Mas para o irmão em Cristo que corre o sangue de Cristo, não ligou uma vez única. Chamou toda a família lá para jantar em casa, mas ainda não chamou o irmão em Cristo. Com quem congrega. Você sabe porque é que o nosso culto em inglês vai ter a mesma palavra que o culto em português, só que em língua diferente? Eu já falei isso à igreja, vou continuar a lembrar, para que você possa ir para casa e possa conversar com os seus filhos sobre a palavra de Deus. Porque nós somos uma mesma igreja. O que é que isso me diz entre a comunhão entre nós? Nós estamos hoje alimentando de um mesmo alimento espiritual. A palavra é para todos. Então nós todos precisamos trabalhá-la. É por isso que o devocional sai para todo mundo. Para todo mundo ler. Para todo mundo estar no mesmo nível. No mesmo momento espiritual. Chegue-se para perto dos irmãos em Cristo. Pare de se afastar. Isso não é propósito. Vive uma vida completamente isolada no Evangelho, mas quer ganhar o parente. Para Jesus não ganha, não vai ganhar. De jeito nenhum. Porque precisamos de nós primeiro estarmos cumprindo a palavra do Senhor. Para que possamos ser um. Eu tenho alguns minutos apenas para terminar a mensagem. João 17. Eu quando falo neste assunto, normalmente eu prolongo muito, irmãos, porque eu amo este assunto. E não é porque eu sou pastor, é porque eu sou salvo. Tá? Por favor. Que a gente diz assim, o pastor fala muito de igreja porque ele é pastor, né? Irmãos, se fosse essa a razão, eu ia falar pouco, tá? Porque não é fácil ser pastor. Não pense que é. Se o que faz arder o meu coração de desejo pela igreja de Cristo fosse o facto de eu estar a pastorear, meus amados irmãos, eu ia falar pouco, porque é muito difícil pastorear. A verdade é que o amor de Deus por mim é tão grande, e o amor que Ele me concedeu pela igreja é tão grande, que eu tenho muito prazer em pastorear, então eu falo muito disso. Não é o contrário. Fiz-me entender? Eu tenho muito prazer na igreja de Cristo, eu amo a igreja de Cristo, eu amo os irmãos em Cristo. Eu gosto de ver as crianças aí a brincar no parque, os jovens ali na sala, a beber Fanta e a comer pizza, ou ir lá para longe, os irmãos a trabalharem no building, alegres, a comunhão, a alegria, contentamento, dedicação. Mas vamos ler mais um texto da palavra do Senhor, João 17, 20 e 23. Oração de Jesus pelos seus discípulos. Oração de Jesus pelos seus discípulos e por nós hoje. Estendida a nós hoje, Jesus mesmo disse, por todos aqueles que um dia, 17, 20 a 23, um texto tão maravilhoso da palavra do Senhor. Palavras de Jesus, oração de Jesus. Diz assim. Estou na página errada. Isso. Minha oração não é apenas por eles. Note, Jesus estava a orar pelos seus discípulos e disse, minha oração não é só por eles. Isto é no jardim de Getsemane. Lá, momentos antes de ser preso e levado para ser crucificado. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Você está incluído aqui? Você está incluído nesta oração ou não? Eu estou. Você está?
Jesus disse, rogo não somente por eles, mas por aqueles que irão crer em mim. Você está aqui. Amém? Sim ou não? Você crê em Jesus? Amém? Então Jesus orou por si naquele dia. Por aqueles que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Por meio da mensagem dos apóstolos. Lembra o que era a mensagem da semana passada? Eu creio numa igreja assim hoje, doutrina dos apóstolos, dedicação à doutrina dos apóstolos. Aqueles que vão crer em mim pela mensagem dos apóstolos. E orou o quê? O que é que Jesus orou? Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Jesus orou assim. Pai, por aqueles que hão de crer em mim pela palavra dos apóstolos, semana passada, a doutrina dos apóstolos. Aqueles que hão de crer em mim pela doutrina dos apóstolos. Nós. E ele orou para que nós fôssemos uma unidade, como um só. E qual foi a comparação que ele deu? A que ponto? Ao ponto de Jesus e o próprio Pai. Ao ponto da divindade de Cristo. Não da humanidade. Ao ponto de ele próprio, como Deus trino, ser um só Deus. Por isso é que nós somos uma só igreja. Um só povo. Uma só noiva do Cordeiro. Todos. Não é individualmente. Jesus orou para que nós fôssemos uma unidade. Você não pode viver separado. Você não pode sair e fazer o seu próprio cristianismo. Você não pode ficar fechado num determinado local. Você precisa congregar. Você precisa ser parte do corpo de Cristo. Daqueles que suportam uns aos outros, trabalham juntos. Sim, eu creio numa igreja assim hoje. Eu creio na possibilidade de nós pregarmos e 3.000 almas ser salvas. Eu creio em milagres e maravilhas. Mas precisamos trabalhar primeiro nós uns com os outros. Comece por convidar alguém para tomar café na sua casa hoje à tarde. Comece por amanhã procurar telefonar para um irmão em Cristo. Comece por fazer amanhã. Vá procurar alguém que seja da sua igreja. Com quem você vai estar junto. Conta uma bênção para alguém. Tem um caixinha lá em casa que diz assim. Passei numa loja, vi, mostrei à minha esposa, levámos para casa. Diz assim, conta as bênçãos. E neste momento, irmãos, são tantas. São tantas. E diz assim, não contes só as bênçãos. Share them, divide-as, anuncia-as. Telefona para um irmão a dizer que tem uma coisa boa na sua vida. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você telefona para alguém? Isso é uma coisa para partilhar contigo. Olha, li um texto da palavra do Senhor que falou ao meu coração. Eu quero partilhar contigo. Não é aquele negócio, irmãos, que você lê o texto, você acha que é para o outro, em vez de corrigir a sua vida, passa para o outro, não é? Sabe essa coisa? Você lê assim. Ai, eu tenho que terminar, não é? Você, que temos outro culto a seguir. Você diz assim. Você lê o texto e diz assim. Amai os vossos inimigos. Você lembra de um irmão na igreja que tem um problema com alguém. Aí você diz, é para ele. Olha, eu tenho uma palavra só para partilhar contigo. Ama os teus inimigos. Não, ama você os seus inimigos. Partilha com ele uma palavra do Senhor que realmente veio para ti também. Telefona para dizer um versículo, uma palavra de Deus que falou no teu coração, uma bênção que você recebeu. Talvez uma coisa boa que você recebeu que é bênção de Deus, mas que talvez não é espiritual também. Partilhar. Falar do Evangelho. Falar de Cristo. Ter comunhão. Irmãos, isto é essencial para nós. A igreja do primeiro século, diz a palavra do Senhor que eles estavam juntos todos os dias. Falámos disto o primeiro culto lá na casa, ainda quando nós viemos para cá a primeira vez. Eles estavam juntos todos os dias. Nós não estamos. É por isso que os resultados não são os mesmos. Entendeu? Eles estavam juntos todos os dias. Eles tinham tudo em comum. Nós não temos. Nós não temos. Você percebe porque é que nós não somos a igreja do primeiro século? Nós somos a mesma igreja. E nós não estamos lá ainda, mas nós vamos estar, irmão, no nome de Jesus. Que eu creio. Eu creio que Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Eles estavam juntos todos os dias, eles tinham tudo em comum. Nós temos mais facilidade em estar juntos hoje, irmãos, do que eles tinham na época. Nós temos muita mais facilidade. Você tem telefone, você pode até ver a cara do seu irmão, pode ligar até pelo Messenger, ou lá para o WhatsApp, ou lá. Eu tenho tantos irmãos, tenho tantos apps no meu telefone que todo mundo usa uma coisa diferente. Aí toca, eu já não sei o que é. Tem tanta maneira de você falar com os seus irmãos. Esta manhã tivemos um pedacinho de comunhão, eu, o irmão Juliano e a irmã Marta. Que maravilha, irmãos. Overseas. Não é igreja, a igreja é juntos. Mas tivemos um pedacinho. Foi ou não foi, irmão?
Meus irmãos, é tão importante nós termos comunhão, conversarmos, falarmos, vermos a cara um do outro. Mas já não dá, pastor, porque eu não tomo café, bebe chá. Não dá, não tomo chá. Bebe água, até senão se não beber você vai desidratar. Então bebe água com um irmão. Procura alguém. Hoje, não é amanhã, irmãos. Hoje, vai ter com alguém. Vai visitar alguém. Procura alguém da igreja para partilhar alguma coisa boa. Ou para orar juntos. Para que cresça. Para que o mundo possa ver Cristo em nós. Para que possamos ganhar Mount Clare para Jesus, nós temos que estar unidos juntos. Conversarmos juntos das coisas espirituais, edificando-nos uns aos outros, suportando-nos uns aos outros, animando-nos uns aos outros. Parece que a rádio quer fazer isso, não é? No nosso lugar. K-Love. Star 99. Encouragement, right? Toda hora quer te encorajar, quer te dar um ânimo, não é? Isso é feito por um irmão em Cristo, gente. Não é rádio. Você não precisa da rádio, você precisa do irmão. Desliga a rádio e telefona para um irmão. Telefona para um irmão. Vai no carro, liga a rádio. Desliga, liga para um irmão. Procura um irmão em Cristo. Um abraço a um irmão em Cristo. Você sabe que, terminar com isto, você sabe que na igreja, sabe o que é o ósculo santo na Bíblia? É um beijo. Cumprimentai-vos uns aos outros com o ósculo santo. E segundo a história, era um beijo dado até bem, assim, que hoje seria obsceno. Mas o que é que eu aprendo desse ósculo santo? Que eu preciso estar em contacto com alguém. Não é aquele que você termina na mensagem, beijos, manda um text message. Não, presença. Presença, ver a cara um do outro. E estar presente. Meus amados irmãos, eu creio numa igreja assim hoje. Eu creio e lutarei por uma igreja assim. Eu quero ver a igreja dos apóstolos aqui em Mount Clare, neste lugar. Eu quero ver nós termos uma comunhão como nunca tivemos antes. Nós temos que experimentar das delícias celestiais e elas começam por uma vida de comunhão uns com os outros, estando, participando uns com os outros. A seguir à doutrina dos apóstolos, comunhão. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus a vivermos dessa forma e a celebrarmos ao Senhor juntos. E juntos estaremos para toda a eternidade. Fique de pé, vamos orar. Pedro, is you? Okay. É o Eric? Amém. Pai amado, bendito Deus, glorificamos e adoramos o teu santo e eterno nome, pois só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, nesta manhã, te pedimos que tenhas misericórdia de nós e antes de mais perdoes, Pai, o nosso pecado e as vezes que nós não temos tido essa comunhão maravilhosa. Perdoa-nos, ó Pai, de termos deixado para segundo plano e achar que não é tão importante assim. Perdoa-nos, ó Pai, por desperdiçarmos e às vezes até termos comunhão com quem nem é salvo, em vez de termos com quem é salvo. Senhor, limpa-nos e perdoa-nos e ajuda-nos a viver cada vez mais para a tua glória, conforme tu desejas. Senhor, amado, eterno, bendito e glorioso és tu. A ti, Senhor, daremos glória para todo sempre. Ajuda-nos, ó Pai, a buscarmos esses momentos maravilhosos de comunhão para que possamos celebrar o teu nome, em nome de Jesus. Nós oramos.